Graças a Deus. Você pode tomar o seu assento. Amém. Glória a Deus. Nós estamos nesse mês de agosto vivendo o quê? Agosto de Deus. Vivendo agosto de Deus. Amém? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: você está vivendo agosto de Deus? Pergunta. Se ele te deu um sorriso ou ela deu um sorriso, você pega e fala assim: você me dá um abraço então? Aí você dá um abraço bem especial a quem está do seu lado e diga: eu quero viver agosto de Deus com você. Amém? Eu quero viver agosto de Deus com você. Obrigado, meu amor. Amém? Nós estamos nessa série. E antes de começarmos propriamente dito a mensagem dessa noite, eu quero mais uma vez agradecer o carinho de vocês que estão aqui na casa de Deus hoje, aos amados que talvez hoje venham pela primeira vez aqui conosco. E eu tenho aqui temos a alegria de estar recebendo ao Fábio e a Carolina, que estão aqui hoje pela primeira vez. Esse casal simpático assentado ali ao fundo. Vocês podem se colocar de pé, me perdoe a indelicadeza, espero que vocês estejam sido recebidos aqui, viu? Que Deus abençoe. Os irmãos estão ali ao redor, dê um quebra-costela neles ali, abraço, uma salva de palmas ao Senhor pela vida deles. Amém? Deus é bom, graças a Deus. Alguém está hoje nos visitando pela primeira vez? Nós de repente não tivemos a alegria de termos a sua ficha aqui, queridos. Acredito que todos já vieram e já estão conosco aqui, amém. Que bom que nós estamos juntos. Mas olha, Fábio e Carolina, que Deus abençoe a vida de vocês, que seja a primeira de muitas, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja com vocês, amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, meu amado irmão, irmã. Jeremias capítulo 18, versos 1 em diante. Como eu estava dizendo, nós estamos no Vivendo o Agosto de Deus. Nesta edição deste ano 2015, estamos com o tema Uma Vida com Propósitos. Eu tenho observado e visto e analisado assim aos meus olhos. Esse ano eu completo 34 anos e eu tive um presente de Deus na minha vida. Eu nunca fiz outra coisa a não ser pastor. Deus tem os seus caminhos. Alguns entram no ministério depois de uma experiência de vida em outra área. Alguns têm uma experiência, eu louvo ao Senhor. Eu tentei ser arquiteto, até fiz um semestre de arquitetura, mas o meu coração fervia e queimava por isso. Eu tive a alegria de, aos meus 23 anos, me formar como pastor. Minha primeira experiência ministerial foi no Rio Grande do Sul, depois fui para o Mato Grosso do Sul. E foi lá que eu conheci a terra de vocês lá. Conheci Nova Andradina, Dourados, Corumbá e Campo Grande. Tomei muito caldo de piranha. Piranha é um peixe mesmo, irmãos, fica tranquilo, nada fora desse negócio, tá bom? Muito bom, caldo de piranha. O dia que você for a Corumbá, tome um caldo de piranha. Você vai transpirar tudo que você não transpirou a vida inteira, viu? E não peça quente, porque o quente lá é que nem no Nordeste, vem apimentado, né? E a coisa ferve. Mas Deus me deu alguns privilégios especiais de analisar e ver ao longo desse tempo. Já se correram quase 11 anos disso. E eu tenho olhado para as igrejas hoje, e começo pela igreja a qual Deus me deu o presente de ser pastor. E nós hoje vivemos dias onde nós temos a necessidade de compreender que Deus nos chamou para sermos vasos em suas mãos. Vocês entenderam o que eu disse? Tem alguém vivo nessa noite, irmãos? Eu não quero me sentir, eu já falei domingo que vem, nem que eu tenha que falar todo domingo. Nós somos pentecostais, irmãos. Se precisar levantar, pular, esse negócio é a gente ferver na presença do Espírito Santo. Entenda isso, vibre com as coisas e responda. A gente tem resposta para tanta coisa, não tem? Às vezes até a resposta atravessada para alguém, não é? Mas interessante que na hora de uma adoração a gente emudece, fica quietinho. Responda, porque nós estamos aqui aprendendo juntos do Senhor Jesus e vivendo uma experiência com Deus. Viver com propósitos, irmãos, é entender qual era o meu papel no reino de Deus. Nós estamos fazendo um passeio por uma jornada linda de propósitos que Deus revelou a nós nesse mês. Vemos adoração, de que nós somos projetados para adorar a Deus. Se eu não conjugo esse verbo todos os dias, a minha vida é vazia.
se eu não tenho uma canalização da minha adoração plena e única e exclusiva para Deus, algo está errado no meu caminhar. E aí a minha vida se perde nisso. E aí eu vou compreendendo mais. Depois de ser um adorador, agora eu compreendo o que é viver em comunhão com Deus e com o meu próximo. Quantas pessoas hoje, é bem verdade, são de igrejas e muitas vezes se frustram no caminho, porque tem muita gente que às vezes diz ser chamado de pastor ou de apóstolo ou de não sei o quê, mas são grandes lobos na frente do rebanho. E é rebanho onde o pastor é um lobo, não precisa temer leão. E graças a Deus eu tenho visto Deus tomando a rédea das coisas e sarando essas igrejas e curando e estendendo uma oportunidade a esses tipos de líderes e pastores. Mas muitas pessoas hoje, irmãos, também saem da igreja porque estão cheias de si e não se esvaziam diante da presença de Deus. Estão cheias das suas tradições, cheias daquilo que elas acham que deve ser feito e não conseguem entender e viver uns com os outros. Irmãos, igreja, o propósito da igreja é um preparo para o céu, porque diga para a pessoa que está ao seu lado, eternamente, diga para a pessoa que está ao seu lado, eu vou viver com você, eternamente. Amém? Eu vi uns caras falando assim, ó, Jesus, eterna, já chegou a dar um travasso aqui, ó, eterna, se renda, irmãos, nós somos salvos em Jesus, amém? Não, isso aqui é discurso, tá bom? Nós somos salvos em Jesus, amém? Precisamos vigiar todos os dias para nos mantermos nesse foco de irmos para o céu, amém? Então a pessoa que está ao seu lado, à frente e atrás, é um candidato para eternamente viver com você, amém? Por isso nós viemos na igreja, nós aprendemos a conviver uns com os outros. Tem gente que é mais cheiroso, tem gente que não. Tem gente que fala muito, tem gente que não fala nada, não é? Tem gente que gosta de tudo do seu jeito, e tem gente que sabe trabalhar com a paz. Tem gente que briga por qualquer coisa. Se eu estiver falando alguma coisa que está fora do eixo da humanidade, você pode levantar a mão e me corrigir, eu lhe dou essa liberdade. Tem gente que briga por qualquer coisa, sai do 0 a 100 mais rápido que uma Ferrari, ferve o caldo, não é? Tem gente que espera, passa maré, desce maré, sobe maré, desce maré, e depois ele vai com paz e resolve. Temperamentos dos mais variados, mas daí nós nos encontramos aqui, e a comunhão vem para, através do Espírito Santo, tratar os nossos temperamentos. Nós não seremos formatados a ter um nível, somos todos iguais, robozinhos de Jesus, que caminham e vão para o lado e reagem, não. Mas Jesus vem para tratar com uma vida de propósito que eu quero ter. Agora eu já sou um adorador, eu aprendo em comunhão agora a reagir de uma forma temperada no Senhor. Deus não vem para transformar ou para tirar a minha essência como ser humano, mas Ele vem para lapidar, porque Ele nos enxerga como diamantes. Ele é especialista em enxergar ouro no meio da lama, e mesmo que eu olhe no espelho e não consigo ver como o meu temperamento, minhas reações, minhas palavras possam se transformar, há uma palavra de transformação na Bíblia, para a minha vida e para a tua vida. Deus quer transformar o meu coração e o teu coração, amém ou não amém? Porque se nós, irmãos, queremos hoje ter uma vida com Jesus, precisamos estar com o nosso coração aberto para transformações. E se eu não pensar, eu não vou mudar. Eu preciso entender que eu preciso pensar. Se eu não penso, eu não mudo. E aí Deus me chama para compreender que através, como nós vimos hoje, vivermos a semelhança de Cristo é o melhor modelo. Porque muitas vezes nós queremos ser grandes adoradores, queremos conviver em comunhão, mas às vezes não sabemos como fazer isso. Então nós temos um modelo, Cristo Jesus, viver a semelhança dele. Mas aí vem, irmãos, o que Deus nos oferece, sermos e servirmos a Deus. Antes de nós pensarmos em ministério, de pensarmos em qualquer outra coisa, na obra, em qualquer coisa da igreja, eu preciso entender se o meu coração, se a minha vida está tratada para receber o que Deus tem a ministrar à minha vida. Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Ele era um homem separado por Deus ao quebrantamento.
E há revelações claríssimas no livro de Jeremias que Deus deu único e exclusivamente para ele, porque só ele tinha naquela época um coração pronto. Deus é soberano, a onisciência de Deus é indiscutível, mas ele escolheu Jeremias para revelar a Jeremias algo incomum para aquela realidade e que se estende até nós hoje. Jeremias capítulo 18, versículos 1 até o 4, é a porção bíblica que nós separamos hoje para meditarmos com você. E nós podemos acompanhar na leitura da palavra, será transmitido aqui também no nosso telão. Jeremias 18, versículos 1 a 4, eu quero ler esse trecho conjuntamente com os irmãos. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. E ele disse: vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que lhe estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Amém? Eu vou ler mais uma vez esse trecho, diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Irmãos, nós vamos entender que hoje toda obra tem fases e processos. Amém? Toda obra tem fases e processos. E nesse incutir de um ministério na minha vida e na tua vida, e quando eu falo ministério, não é um ministério pastoral, é o ministério primário na vida de todo crente, que é viver à disposição de Deus. Antes de alguém ser chamado para pastor, para evangelista, para adorador, para servir em qualquer uma das outras áreas da igreja, administrativa, espiritual, enfim, nas artes, primeira, como base de seu chamado ao ministério, é a noção clara e a disposição muito especial e precisa de ser um servidor do Senhor, estar a serviço de Deus e permitir-se reconstruir e construir, construir e reconstruir. Por mais difícil que seja, irmãos, nós precisamos passar por fases e processos de Deus e conviver muitas vezes com esses desconfortos que essas fases e obras nos acarretam. Quem é que já passou por uma obra, uma reforma dentro de casa? Pode levantar a mão, irmão, não tem problema. É bom ou é ruim uma obra dentro da tua casa? É muito ruim. Valeu ali, ó. O Lucas já gritou com muito poder. É ruim. É desconfortável. Mas se ela foi bem planejada, se ela está nas mãos de um hábil construtor, ela vem para melhorar a nossa vida, correto? É isso que a obra, quando Deus nos chama a nos reconstruir, a nos remodelar, é isso que Ele quer fazer. A vida vai passando e de geração em geração, irmãos, nós temos visto uma humanidade que tem apressado as fases e apressado os processos. É bem verdade que muitos sistemas sociais vieram para reformular e para implementar isso de uma forma muito precisa. O capitalismo é um deles. E aí se levantaram as redes de fast food, onde a velocidade e o serviço rápido, mais preciso e mantendo o máximo de qualidade, é esse que vende, é esse que é propagandeado e é esse que as pessoas utilizam. Cada vez mais os bancos querem atender seus clientes de forma mais rápida. Aqueles que prestam o serviço, eles querem muitas vezes agilizar os processos, otimizar os recursos, para que mais e mais pessoas conheçam desse serviço, menos tempo ele utilize realizando esse trabalho, e ao mesmo tempo o ganho se aumente, a fama vai correndo e as coisas vão se estabilizando, de acordo com que os dias vão passando, e eu vou ganhando mais e mais e mais. Essa é a filosofia de muitos. E nós, querendo ou não querendo, nós somos convidados ou chamados ou como um véu, colados nesse sistema. E muitos de nós trazemos isso para a nossa vida. Alguns processos e fases que nós estamos vivendo no nosso coração, na nossa vida espiritual, na nossa formação, nós queremos para ontem.
O projeto de uma igreja, muitas vezes nós queremos viver e não temos paciência para entender que há um processo e há fases que nós não podemos pular. Os pais não podem pular as fases dos seus filhos. Hoje eu vejo cada vez mais nossas crianças amadurecendo muito rápido. Pais que não se atentem a entender que há fases claras, e essas fases, por mais que haja um apelo social imenso e muito forte, eles não podem pular fases e tornar adultos crianças. Eles precisam viver fases, porque se eles não aprenderem a viver as fases na sua infância, depois a pré-adolescência, na sua adolescência, chega numa vida adulta uma pessoa impaciente com os processos da vida. Chega numa vida um crente que não entende processos. Entende? Tudo se revela a nós, hoje, na palavra de Deus, de entendermos que há um processo no nosso coração chamado formação espiritual. E nós hoje temos assim a consciência de buscarmos formação em muitas coisas. Estava aqui conversando rapidinho, né, Jéssica? O Jéssica estava falando sobre o tempo que ele ficou estudando. Eu lembro do tempo que eu fiquei estudando, e muitos outros aqui que ficaram anos e anos estudando por uma formação. E muitas vezes com Deus a gente acha que formação espiritual se dá com o batismo. Mergulhei, subi, amém, sou crente. Não é assim, irmãos. O batismo é um sinal público de que eu aceitei Jesus como meu Salvador pessoal. Pastor, qual é o requisito para eu me batizar? Conhecer o que você está fazendo, entender qual é o processo e qual é o chamado que você está tendo. Mas eu quero compreender as verdades bíblicas. E aí depois disso se inaugura um processo na minha vida chamado formação espiritual. Na realidade essa aceitação lá é o primeiro passo. E agora eu começo a viver com Deus. E esses processos que estamos vendo aqui, de adoração, de comunhão, de discipulado e de ministério, e depois de evangelismo, são 5 propósitos que vêm para formatar a minha vida como cristão, entender que são áreas que eu não posso esquecer de vivê-las. Às vezes separadamente, ou às vezes todas elas simultaneamente, depende do que Deus quer ministrar no meu coração. Irmãos, eu quero que você entenda que seria muito fácil nessa semana, há recursos para isso, há oração para isso, há livros para isso, e há muitas coisas, de nós de repente separarmos um momento desse para declarar somente uma palavra de vitória sobre a tua vida, amém? Não empolgou muito. Uma palavra de vitória sobre a tua vida, de você sair cheio, amém. Eu vou para essa semana aí, estou fervendo, estou cheião. Imaginar-se cheio com eu aqui na frente é fácil de você imaginar. Então vai, você está cheio, está lá, entendeu? Só que a partir do momento que você sai do portão aqui da igreja e não há desafios de transformação para a tua vida espiritual, esse momento aqui foi nulo. Foi só um massagear de ego. Não estou falando de pancada, de vara, porque isso eu visito você e a gente conversa na tua casa. Mas esse aqui é um lugar onde nós precisamos ser desafiados a viver de uma forma melhor. Propósitos claros na minha vida, na tua vida. E Deus nos chama para sermos um vaso. Deus está trabalhando em nossa formação espiritual, está escrito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28, amém? O Espírito Santo, a família, a Bíblia, a escola, a igreja, a literatura, as circunstâncias. Você precisa muito mais do que o estudo bíblico, irmãos, para crescer. Eu e você, Deus nos dá isso, nós sabemos disso. Precisamos de experiências. Não nos maravilharmos com aquilo que nós somente lemos de histórias dos outros. Vibrarmos com o que acontece na igreja do tal fulano. Mas entendermos que hoje Deus nos chama para uma experiência real. Eu e você. Nós somos chamados a viver isso. E nós hoje precisamos apressar isso com a nossa busca. Com a nossa busca ininterrupta. Hoje nós estamos aqui. Irmãos, quem aqui já bebeu água num filtro de barro novo? Já bebeu? Pega aquela água, tem gosto de quê? Precisa o quê? Precisa lavar, precisa curar, precisa estar curtido e curado. Esse barro, ele está novinho, lindinho, aquele vaso maravilhoso.
botou a água, mas aquele vaso só se torna bom quando aquela água, aquele barro ficou curtido e curado, sem rachadura nenhuma. É isso, irmãos, para que isso aconteça vai levar algum tempo. E eu muitas vezes sou moldado e sou um vaso novo e não entendo que eu preciso ser curtido. Eu amo essa palavra, irmãos, não só porque eu gosto muito de conserva, mas ela me entende que curtir é você literalmente somar as características dessas duas coisas. Eu gosto muito de pimenta. Paulo me deu uma pimenta, pena que ele não está aqui. Paulo me deu uma pimenta que eu comi hoje no almoço, ela chega a doer o lábio de baixo, assim, irmão. Aquilo ali está curtido ao talo, assim, ao último. Vai arder assim lá na China. Aqui eu pensei, isso aqui que é curtido mesmo. Nós somos chamados, irmãos, a vivermos uma vida de considerar curtir com Deus. Quanto mais de Deus, mais curado e sarado eu sou. A grande questão, irmãos, hoje é que se o meu corpo, como barro, como vaso de Deus, ele é frágil. Pastor, eu já ouvi isso muitas vezes. Eu sei que é o vaso de barro, que ele vai ser quebrado, e tem canções para isso. Aí ele vai no oleiro, o oleiro é Deus. Irmãos, está na hora de nós vivermos o que nós conhecemos. Deus não quer uma igreja de conhecedores, Deus quer uma igreja de adoradores e que vivam isso. Sem bastidores, pior coisa, sem falatórios, nós vivermos aquilo que Deus quer que nós vivamos, crescermos à medida que Deus nos chama. O profeta aqui foi chamado a uma experiência que Deus lhe ordenou, e algumas coisas nos chamam muito a atenção nesse processo. O processo de moldar o barro, que não é tão simples. Ele foi visitar um oleiro. Não é simples esse processo, mas ele é um processo necessário para a formação de algo melhor que vai servir para receber algo. Primeira ideia, irmãos, quando eu leio esse texto aqui, de compreender que eu sou um vaso que deve ser preenchido por Deus, é primeiro que eu não posso ter nada em mim. Se eu não estiver vazio, Deus não me enche. Se tiver resquícios de um líquido ou de outra coisa em um vaso, você vai lá, eu pelo menos gosto muito de tomar um chimarrão de manhã, vou pegar a chaleira para esquentar uma água, vou pegar, a primeira coisa que eu vejo é se tem o quê? Água na chaleira. Eu vou lá na pia aí, toco fora aquela água, põe uma água nova, então fervo e preparo o meu chimarrão. Eu quero ser preenchido, coberto das bênçãos de Deus, formado à imagem e semelhança dele nas minhas atitudes, mas eu não me esvazio das minhas vontades, dos meus caprichos, do meu ego, do meu temperamento que não é transformado nunca. Eu preciso ser um vaso que compreende e entende que Deus me chama para ser preenchido. Mas primeiro, nesse processo, irmãos, o verso 1 desse texto que lemos nos ensina uma coisa muito especial. Tenha certeza que você está ouvindo a voz correta. Você não pode ouvir outra voz, diz o texto, e esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. De onde vem a voz que você tem ouvido e obedecido? De homens? De você mesmo? De uma tradição? De uma intuição? Eu acho. Muitos têm sustentado a sua vida cristã em um eu acho, eu acredito, eu penso. Mas nossa vida, irmãos, o nosso preencher é na palavra de Deus. A palavra de Deus não muda, e se eu não for preenchido por isso, a minha vida não será transformada. Se não vier de Deus, tudo vai dar errado. Se não vier de Deus, tudo na minha existência vai dar errado. Cuidado com a voz do seu coração, a palavra mesmo diz, enganoso é o coração do homem, do seu ego, da sua mente, da lógica, da matemática, da cultura, da religião, da tradição, das amizades. Tenha certeza, irmãos, que a voz que você ouve realmente vem de Deus. Pastor, como que eu posso ter essa certeza? Intimidade com Deus. Se eu não tirar tempo para ouvir a voz de Deus, eu não vou reconhecer nunca quando é Deus ou quando não é Deus que está falando comigo. Porque muitas vezes Deus nos chama a vivermos, irmãos, coisas impossíveis. Você já teve que fazer algo que Deus te chamou, que você olhou, que fugia a lógica por completo.
Que você pensou, meu Deus do céu, eu devo estar louco ou louca de estar fazendo isso. Mas Deus me mandou fazer, então eu preciso ir em frente. Eu preciso ir e você vai e faz e cumpre o propósito. E quando você vê, você percebe que aquilo literalmente só podia ter vindo de Deus, porque diante de uma realidade humana aquilo jamais aconteceria. Amém? Você já teve uma experiência dessa? Deus nos chama hoje, irmãos, para entendermos que voz nós estamos ouvindo. Saiba ouvir, discernir e entender se realmente vem de Deus o que tem sido chamado a você. Isso é o mais importante, é a primeira etapa desse processo de sermos aquilo que Deus quer, sabermos ouvir. Já foi conversar com alguém que a pessoa está conversando, ela não para de olhar no relógio? Hã? Você está conversando com a pessoa, a pessoa está assim. Já teve uma experiência dessa? A pessoa dessa sabe ouvir? Hã? Se eu estou conversando com alguém, o cara olhou umas 2 vezes no relógio, já pergunto, você está com pressa? Não, senão a gente conversa em outro momento. Não é desagradável? Não é ruim? Parece que você não tem tempo para isso? Parece que não dá? Saiba ouvir. Muitos querem falar, o ser humano fala muito, mas ele ouve pouco. Segundo ponto que nós vemos aqui nesse texto, irmãos, é que nós precisamos estar prontos para obedecer ao que foi ordenado. Diga comigo, obedecer. Quantos pais eu tenho aqui nessa noite? Levante sua mão esquerda. Esquerda. Vamos lá, diga comigo, pais, obedecer. Amém? Você quer que o teu filho te obedeça, sim ou não? Comece obedecendo a Deus. Se eu não obedeço a Deus, meu filho nunca vai obedecer. Obedeça a Deus. A obra é isso: vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Eu estava vendo esses dízimos. Eu consegui uma informação de que existem cerca de 200 tipos de barro. Sabia? Para mim barro era barro. Barro, terra, água, aquele lodo meio estranho. Barro. Só que apenas desses 200, aproximadamente, somente 8 tipos, irmãos, servem para a fabricação de vasos. Sabia disso? Eu não sabia. E sabe qual é a maior característica de um barro bom? Como que eles canalizaram isso? São 3 elementos que formam um barro, separam de um barro bom para um barro ruim: pureza, liga e flexibilidade. Vou repetir: pureza, liga e flexibilidade. Isso, irmãos, é o barro. O barro precisa ser puro, aglomerado, bem forte, bem conciso, ligado e moldável. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Amém? Não pode ser um barro cheio de impurezas, com pedras e duro. Existem muitas pessoas no mundo, irmãos, mas nem todas pagam o preço para fazer e cumprir a vontade de Deus. Está cumprindo a vontade de Deus? Sabe o que significa? Significa, irmão, que você foi escolhido, escolhida por Deus para ser filho, filha dele. Você não entendeu o que eu estou dizendo mesmo, né, irmão? Você foi escolhido, escolhida para servir a Deus. Escolhido por Ele. Você é servo dele, serva dele. E eu quero dizer em nome de Jesus, irmãos, que Deus não usou qualquer barro na minha e na sua formação inicial. Ele usou um barro bom. Deus nos chama para vivermos essas características: pureza, liga e flexibilidade. Um barro especial. Quero fazer um pedido aqui, queridos. Como você enxerga este lugar? Este lugar. Como você enxerga o convívio com os teus irmãos? Como você enxerga a presença de Deus que te chama a viver algo bom, novo? Será que não chegou o tempo, irmãos, de nós buscarmos de Deus mais pureza, flexibilidade, liga? Não é liga eu andar com você, dona Olinda, mas dizer assim: dona Olinda, eu estarei ligado com você enquanto você fizer o que eu gosto. Isso não é liga, isso é interesse.
E tem muita gente que vai se aproximar de você para se ligar por interesse. Isso é uma coisa, irmãos, que eu busco de Deus, e Deus tem me dado discernimento. Eu percebo quando as pessoas vão perto de mim ou querem andar comigo por interesse. Se utilizam do meu ministério, da igreja do qual eu sou pastor, da minha vida, para simplesmente usar como uma plataforma para se sustentar. Nas pequenas coisas eu percebo isso. Irmãos, ministério, serviço, é eu me anular completamente e dizer: Senhor, faça a tua vontade na minha vida, com respeito, com pureza, com liga real, com flexibilidade. Irmão, tem coisa que você faz meio diferente, mas eu também tenho, mas nós dois juntos vamos buscar a Deus. Isso é liga, isso é liga, isso é reino de Deus. Senão os 12 discípulos não existiriam, não haveria realidade de reino, nós não estaríamos aqui se não houvesse um propósito de liga, de pureza, de flexibilidade no reino. Esse é um lugar onde nós nos alimentamos espiritualmente, esse é um lugar onde nós crescemos espiritualmente, é onde Deus nos chama para sermos formados espiritualmente. Mas nós precisamos entender hoje, irmãos, que essa etapa, ela não pode ser anulada da minha vida e da tua vida, chamada crescimento. Nós precisamos crescer na presença de Deus e crescer nos nossos relacionamentos. Crescer, adoradores que vivem em comunhão, que são grandes discípulos, mas que aprendem também a viver e servir ao próximo e a Deus. Deus nos chama para isso, queridos. Deus nos chama para vivermos e nós compreendermos. Mas algo aqui que quero encerrar nessa noite pensando com você, nessa etapa que nós muitas vezes anulamos e esquecemos. A Bíblia diz no texto que nós lemos aqui, esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Ele então o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Irmãos, quando nós queremos viver isso, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, essa é a fase mais difícil, geralmente muito dolorida, porque nós enfrentamos as perdas. Nós somos programados e não gostamos de perder, não gostamos de ver as coisas que nós muitas vezes temos a consciência que lutamos para conquistar se esvaíssem as nossas mãos. Estava formado, mas estragou, tornou-se completamente inútil. Estar estragado precisa ser um momento, nunca um estado de vida. Talvez você hoje aí está sentado no banco, buscando forças, mas se sente estragado, um vaso quebrado. E eu já tenho dito aqui, irmãos, e repito, pior do que ser um vaso estragado, é ser um vaso estragado e achar que não é, de não entender que precisa ser remodelado. Rick Warren, um grande pastor que eu admiro muito, diz: você nunca será um fracassado até que você desista. A partir do momento que você desistiu, você se torna um fracasso. Então, irmão, hoje nós somos chamados a sair dessa situação de contemplação das perdas e entender que hoje Deus nos chama para um tempo de remodelação, de moldar-nos, sermos moldados à imagem e semelhança de Deus. Esse é um processo muito especial, mas nós não podemos esquecer, queridos, que quando nós somos estragados, diz o texto aqui, e nós precisamos ser remodelados, muitas vezes, queridos, nós seremos moldados a sermos um vaso para uma outra atividade que Deus antes queria fazer conosco. Vou explicar. Por exemplo, no tempo de Jeremias, os profetas, haviam 2 tipos de vasos de barro. A entrada de uma cerimônia, por exemplo. Haviam vasos de barro com água para que fossem lavados os pés dos convidados. E quando eles chegassem mais adentro das festas, outros vasos de barro para que eles pudessem então lavar as suas mãos. E outros vasos de barro aonde era colocado o vinho. O que diferenciou a formatação desses 3 tipos de vasos de barro? O quê? O que estava dentro. Os 3 eram vasos de barro. Só que hoje eu não quero ser uma água que lave os pés das pessoas. Eu quero ser um barro que seja simplesmente preenchido com vinho.
No reino de Deus, irmãos, é Ele quem demite, é Ele quem faz, é Ele quem determina se eu, como um vaso, nesse momento, será posto em mim uma água para lavar os pés das pessoas, ou uma água que vai ser usada para lavar as mãos das pessoas, ou eu terei a humildade e a preparação de Deus para receber dentro de mim um vinho para alimentar as pessoas. Mas em todos esses 3 elementos aqui, todos são vasos. Deus, o cuidador deles, os lava com o mesmo carinho, os guarda com o mesmo carinho. O que os difere é a sua função, mas todos são barro. Hoje, irmãos, você tem buscado ser um barro de vinho? Ou você se contentaria e estaria feliz se você fosse um vaso de barro que tivesse em você água para lavar os pés das pessoas? A atividade mais humilde. Se eu tenho no meu coração sinceramente esse desprendimento, e isso é uma coisa, irmãos, que eu posso falar aqui, passar a noite inteira falando. Se aí no teu coração sinceramente esse desprendimento não acontecer, você sabe qual é o nível de barro que você é. Se você é puro, de liga e flexível a poder ouvir isso e entender: eu preciso ser um vaso melhor, eu preciso então ser quebrado e feito de novo. Nós cantamos aquele hino tradicional e muito bonito: Senhor, eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro. Essa é uma frase difícil e muitas vezes nós cantamos sem pensar. Quebra a minha vida. Ai, Deus. Tem gente que canta assim: eu quero ser, Senhor amado, né? Como um vaso nas mãos do oleiro. Esqueci a letra e faz-a de novo. Não quer falar que quebra de novo. Não quero perder. Perder com Jesus, irmãos, é ganhar. Ao longo desse período todo de ministério, eu já perdi muitas coisas, achando na minha cabeça que eu estava perdendo. Mas eu não perdi. Eu ganhei. Com Jesus. Você está vivendo um momento que você está perdendo coisas na sua vida? Por fazer a vontade de Jesus? Você não está perdendo, irmã. Meu irmão, você está ganhando. Se você é um barro flexível, se você é um barro de Deus que se separou você para viver uma vida de prontidão, você está ganhando com Jesus. Amém? Fiquemos em pé. Irmãos, eu quero dizer para você nessa noite: não queime etapas nos processos de Deus. Não queime. Não queime etapas. Deus quer abençoar você, meu irmão. Deus quer usar a sua vida. Deus quer trabalhar com você, meu irmão, hoje, neste lugar, aonde Ele te chamar. Mas não é do seu jeito, é do jeito de Deus. É do jeito do soberano Senhor. Deus nos trouxe hoje aqui, irmãos, para nós ministrarmos uns aos outros, mas para compreendermos o que Deus tem para nós, o que Deus quer fazer hoje. Eu queria convidar você nesse momento a fechar os teus olhos aí onde você está e pudesse dizer nessa noite: Senhor, eu quero ser um vaso nas tuas mãos. Eu quero ser, Senhor, um vaso como um barro puro, um barro flexível. Abra o meu coração, Senhor. Queria convidar você a fazer essa oração em nome de Jesus. Feche os seus olhos e diga: Senhor, me ajude a ser o que o Senhor quer que eu seja. Senhor, me ajude a viver neste lugar como um vaso de barro puro, separado por Ti. Eu preciso, Senhor, que o Senhor ministre ao meu coração. E eu quero convidar você, amado irmão e amada irmã, que hoje, olhando e entendendo esses processos de purificação e frutificação que Deus quer gerar na minha vida e na tua vida, entendendo que mesmo com perdas, se eu estou com Jesus é lucro,
E eu compreendo a mensagem que Ele tem para mim, uma mensagem de amadurecimento na fé, de crescimento, de serviço. Há alguém aqui que gostaria de dizer para Deus: Senhor, eu quero ser quebrado e moldado de novo. Talvez você está dizendo assim: olha, Deus, será que eu oro isso? Experimente não você responder, mas imagine o que Deus te responderia. O que você responde agora não é o que está querendo, que Deus quer ouvir. O que Deus quer ouvir hoje de você é se você aceita ser quebrado por Ele. A pergunta nessa noite é: quantos aqui aceitariam? Eu quero orar assim: Senhor, quebra a minha vida e faz ela de novo. Eu quero ser um vaso conforme as tuas mãos. E eu queria abrir o altar aqui nessa noite, irmão, para você sair do seu lugar onde você está. Amém? Pelos queridos que já estão aqui. Mas eu queria convidar você a sair do seu lugar. Se você hoje gostaria de dizer: Senhor, eu quero ser um vaso quebrado nas tuas mãos, mas eu quero que o Senhor me reconstrua, que o Senhor faça a minha família de novo. Eu quero te entregar, Senhor, as minhas lutas. Eu quero te entregar, Senhor, do que eu sou feito. Eu estou contaminado, talvez, Senhor, com o meu egoísmo, com os meus achômetros, com aquilo que eu acho que está certo, com aquilo que eu acho que está plenamente a meu favor. Mas hoje Deus está nos chamando, irmãos, para nós olharmos à frente e entendermos: Deus, eu quero ser quebrado e moldado à tua vontade. Jeremias, aleluia, Jeremias foi chamado a ser moldado. Ele perguntava nesse relacionamento com Deus: Senhor, o que é viver contigo? O que é isso? Deus então manda esse rapaz, esse profeta, ir até uma casa e dizer assim: olha, vai lá, observe o oleiro, ele vai fazer algo, eu vou falar contigo lá. E ele compreendeu isso, nós estamos compreendendo hoje aqui mais uma vez. Deus te chama para uma vida de serviço. E esses amados que estão aqui à frente são convidados e chamados a orar a Deus e dizer: Senhor, quebra a minha vida se for preciso e faz de novo. O altar continua aberto e você é livre para buscar a Deus aqui ou em qualquer outro lugar. Mas eu quero convidar você hoje, é convidado a dar um passo de fé aí na sua vida e dizer: Senhor, molda o meu coração, molda a minha vida, molda o meu pensamento, molda, Senhor, os meus passos, molda, Senhor, as minhas palavras, molda, Senhor, o meu coração. Me faz, meu Deus, entender que é para Ti que eu vivo. Vem, meu Deus, e habita no meu coração, habita nas minhas decisões. Me ajuda, Senhor, me ajuda, me ajuda. Senhor Deus, nós queremos nesta noite, primeiramente, Deus, glorificar o Teu nome, pela alegria que nós temos de poder olhar para nós agora, e através da influência poderosa do Teu Espírito Santo, entendermos, ó Deus, que temos pontos a serem reconstruídos. Mesmo, Deus, que hajam influências internas de egoísmo, de orgulho, nos ajude, Senhor, a removermos essas barreiras, esses blocos de barro contaminados com pedras inflexíveis, para que o Senhor possa, meu Deus, adentrar com um barro novo e nos remodelar. Tornarmos, Deus, barros dignos de sermos preenchidos não pelo aquilo que nós queremos, mas sermos barros, vasos dignos de sermos preenchidos com a Tua vontade. Independente, meu Deus, de aonde nós vamos servir, entendermos, ó Deus, que nós seremos um vaso de barro nas Tuas mãos, pronto, Deus, para servir. E meu Deus, se alguém aqui nessa noite, Deus, e com certeza há pessoas aqui queridas, meu Deus, que estão se sentindo ou estão quebradas na sua forma de barro, Deus, estão, meu Deus, aos cacos ou contemplando alguém vivendo assim.
Em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos toda ação do maligno contra essa reconstrução. Que o Senhor vá, meu Deus, como oleiro soberano, que não se contenta ao valor ínfimo do barro, mas molda, dá forma e reconstrói o que se quebrou. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, se há impurezas no nosso ser, retire-as, meu Deus. Vem, meu Deus, nos tornar flexíveis à Tua vontade, flexíveis uns aos outros, que haja amor entre nós, que haja unidade, Senhor, mas que haja santificação, pureza. Nós queremos, meu Deus, ser barros conforme as Tuas mãos assim nos moldar. Por isso, meu Deus, plante no nosso coração esse desejo de Te servirmos, Deus, em todo o tempo. Nos ajude, Deus, a compreender que nós somos chamados para algo soberano, e nós queremos nessa noite receber essa porção dobrada de poder. Pai, nós estamos quase no fim do nosso Vivendo a Gosto de Deus. Nós queremos terminar 2015 vivendo a gosto Teu, Senhor. Nós queremos viver a nossa vida ao Teu gosto, aos Teus moldes. O Senhor é o nosso oleiro. Por isso, Deus, aqui está a nossa vida. Faze-nos de novo, Senhor, com muito temor e tremor. Preserve o nosso coração na Tua direção. Guarde esses queridos que aqui estão, Senhor, de forma especial, e abençoe-os, Deus, com o Teu poder, com a Tua graça e com o Teu amor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que a presença do Espírito Santo Teu, Senhor, esteja com cada um dos nossos irmãos, hoje e sempre.